O Cruzeiro enviou uma proposta formal pela contratação do atacante Lautaro Dias, que pertence ao Independiente Del Valle. O clube mineiro quer pagar cerca de 2,5 milhões de dólares por um percentual do atacante de 26 anos argentino, que pode chegar à Toca da Raposa 2. A situação ainda não tem um desfecho e também não está tão próxima de um final feliz, mas o Cruzeiro segue tentando este acordo por 2,5 milhões de dólares. Ainda sobre o Cruzeiro é cauteloso e sabe que vai demorar um tempo para tentar chegar a um acordo com o meio-campista Matheus Henrique, de 26 anos, que pertence ao Sassuolo, da Itália, mas o Cruzeiro já fez o primeiro contato pensando na contratação do jogador com o staff do próprio atleta. E o Atlético vai tentar avançar por Fausto Vera a partir da próxima semana. A intenção da diretoria atleticana é chegar a um acordo com o Corinthians pela contratação do jogador. O grande problema é que o Corinthians vive uma grave crise nesse momento, especialmente pela possibilidade de saída do goleiro Carlos Miguel. Vou trazer também detalhes sobre essa saída do Carlos Miguel. Conversei há pouco com Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, e ele me explicou, por meio de mensagem, por que a multa rescisória do jogador está em 4 milhões de euros, por que houve essa queda na multa rescisória do jogador, que era de 50 milhões de euros até dezembro do ano passado. Bom, vou trazer tudo para vocês nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Você que está em BH e região, precisa de martelinho de ouro, estética, funilaria e pintura, eu vou indicar para vocês a Hammer Martelinho de Ouro. Fica ali na Avenida Cristiano Machado, número 1451, e o serviço é muito bom. É só procurar o Davidson, que é o gerente lá da oficina, que ele vai te ajudar bastante. Eu levei meu carro por lá e ficou muito bom o serviço. Eu tenho certeza que você também vai se amarrar. E você está precisando de um choppzinho bem gelado, aquele choppzinho gostoso. Então você vai chamar, sabe onde? Laut Express Itaúna, é isso mesmo. Vai ligar lá pro pessoal do Laut Express Itaúna ou então mandar mensagem no WhatsApp. O WhatsApp é DDD 37 9938 3737, DDD 37 99938 3737 e vai procurar o João Carlos ou o Igor para tentar comprar ali o seu Chopp Laut, que é uma delícia. Comenda logo que senão acaba. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Primeiro, vou trazer informação sobre Lautaro Dias. Cruzeiro enviou uma proposta pela contratação de Lautaro Dias, atacante que pertence ao Independiente Del Valle, tem contrato com o clube equatoriano até dezembro de 2026, ele tem 26 anos. Nesta temporada, 8 partidas disputadas, 3 gols marcados. Lautaro Dias, inclusive, é um dos destaques da equipe do Independiente Del Valle. O Cruzeiro ofereceu 2,5 milhões de dólares, o que dá 13 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. O Cruzeiro ofereceu 2,5 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 13 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Essa proposta foi feita no início do mês passado e a diretoria cruzeirense espera chegar a um acordo. O vazamento da notícia incomodou um pouco a diretoria do Cruzeiro e também o pessoal do Independiente Del Valle, mas o Cruzeiro ainda tenta chegar a um acordo pela contratação do Lautaro Dias. Vou trazer para vocês também alguns detalhes sobre Matheus Henrique. Nesse momento não existe ainda um acordo entre Cruzeiro e Matheus Henrique, ou um acordo entre Cruzeiro e Sassuolo, só que o Cruzeiro saiu na frente na briga pelo jogador. O Cruzeiro já fez uma consulta, entendeu o que o jogador deseja e aguarda uma definição de preço por parte do Sassuolo. Em janelas anteriores, o Sassuolo pedia cerca de 6 milhões de euros, o que dá mais ou menos 34 milhões de reais pela venda do jogador. Importante frisar, o Sassuolo pagou 10 milhões de euros na cotação atual das 57 milhões de reais para tirá-lo do Grêmio em 2022. Bom, então existe o interesse do Cruzeiro, São Paulo também está muito interessado no negócio, Atlético e Grêmio fizeram consultas, mas até o momento não tentaram avançar nessas tratativas, o que só Cruzeiro e São Paulo nesse momento tentaram até aqui. Então existe o interesse
do Cruzeiro nesse momento de chegar a um acordo com o Matheus Henrique, mas a diretoria sabe que ainda vai demandar um tempo para que esse acordo possa ser firmado. O Atlético pretende chegar a um acordo também com o Corinthians pela contratação de Fausto Vera, jogador que foi contratado por 7 milhões de dólares pelo Corinthians em 2022, em julho de 2022, algo próximo de 37 milhões de reais na cotação atual. Fausto Vera tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025 e a diretoria do Atlético quer chegar a um acordo com o Corinthians na próxima semana, para evitar que o Fausto Vera complete 7 partidas pelo Brasileiro. Ele tem 5 disputadas, pode disputar apenas mais uma. Caso dispute mais 2, ele não poderia se transferir para o Atlético e a diretoria do Galo está de olho na situação e gostaria de contar com o Fausto Vera no elenco. A ideia do Galo é, a partir da próxima semana, intensificar as conversas e buscar a contratação do meio-campista de 24 anos. Lembrando, Fausto Vera quer jogar no Atlético. Por quê? Porque pretende ter mais minutos, ele tem menos de 800 minutos nessa temporada. É um jogador que foi titular em apenas 7 oportunidades dos 22 jogos que ele disputou. E nesse momento existe a possibilidade sim do Fausto Vera deixar o CT Joaquim Grava para ir defender as cores do Galo. E para finalizar, meus amigos, trazer também uma informação para você sobre Carlos Miguel. O que eu tenho sobre Carlos Miguel é o seguinte: o jogador nesse momento está muito perto de deixar o Corinthians para defender as cores do Nottingham Forest da Inglaterra. Existe hoje uma multa de 4 milhões de euros para que ele deixe o Corinthians. Estou aqui terminando de conversar com o Duílio Monteiro Alves, porque o que aconteceu? Carlos Miguel, até o final do ano passado, tinha uma multa de 50 milhões de euros. Para que vocês entendam, 50 milhões de euros, no câmbio de hoje, dá 286 milhões de reais. Essa era a multa rescisória do Carlos Miguel. E aí houve um acordo, em janeiro do ano passado, para que a multa do atleta, a partir de janeiro de 2024, caísse para 4 milhões de euros, o que dá mais ou menos 23 milhões de reais. Então, esse acordo foi firmado pelo presidente Duílio Monteiro Alves. E o presidente Duílio Monteiro Alves, ele me disse o seguinte: em janeiro de 2023, a renovação do contrato foi feita assim: a partir de janeiro de 2024, a multa cairia para 4 milhões de euros. Pelo câmbio de hoje, 22 milhões de reais. Isso palavras do Duílio Monteiro Alves. Se você pesquisar, raríssimos goleiros são vendidos por esse preço no Brasil. Ainda mais reservas. Carlos Miguel tinha apenas 2 partidas disputadas pelo Corinthians naquela altura. Cássio estava em ótima forma. Tratava-se de um jogador que chegou de graça para ser 4º goleiro. Seu empresário, Gilmar Veloz, exigiu o contrato dessa forma quando estendemos em janeiro de 2023, com redução de multa rescisória. Argumento do atleta empresário para colocar essa cláusula: se não fosse bem nesse período a ponto de não ter seu contrato valorizado e renovado, não queremos que o jogador fique preso como goleiro reserva com multa impagável. O importante é que nunca houve, na nossa gestão, um cenário em que Cássio estaria fora do clube àquela altura, muito menos da forma como ocorreu há 6 meses do término de seu contrato. E caso essa possibilidade se apresentasse, o clube teria tempo suficiente para renovar com Carlos Miguel. Bastaria verificar sua situação. O valor de 4 milhões de euros, raro para a venda de goleiros reservas, daria ao clube uma compensação financeira por ter acreditado no atleta. Espero ter esclarecido, foi o que me escreveu aqui Duílio Monteiro Alves. E aí existe hoje um drama no Corinthians, porque o staff do Carlos Miguel já prepara a saída para o Nottingham Forest. E o Nottingham Forest está disposto a pagar 4 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória, pela venda do Carlos Miguel. E o Corinthians, nesse momento, não tem muito o que fazer. O Carlos Miguel quer deixar o futebol do brasileiro para defender o Nottingham Forest. Então, situação muito avançada para que o Carlos Miguel deixe o Corinthians. O Corinthians tenta reverter esse quadro, tenta renovar o contrato do goleiro, mas muito difícil hoje que o Carlos Miguel aceite a permanência no Corinthians. O mais provável, de fato, é que ele vá defender as cores do Nottingham Forest por 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.